Olá, eu sou a pastora Donizete, da Segunda Igreja Quadrangular de Correia Pinto, e estou aqui para mais um ensinamento do mapa O Plano Divino através dos séculos. E hoje, continuando então, falando a respeito da dispensação da graça. Como no vídeo passado, falei então que o Senhor Jesus veio na plenitude dos tempos, nasceu, morreu e ressuscitou. E lá em Atos capítulo 2, está registrada a descida do Espírito Santo, onde foi o início da igreja. Então aqui, começou o período da dispensação da graça. Terminou a dispensação da lei, que foi desde Moisés até Jesus, e a dispensação da graça, então, que começou com Jesus e vai até a sua segunda vinda. Então essa dispensação, chamada dispensação da graça, é a dispensação da igreja, também chamada assim, dispensação da igreja. É o tempo que nós estamos vivendo. Então, eu e você, nós fazemos parte, nós vivemos nessa dispensação, a dispensação da graça. E essa dispensação, então, ela que também é chamada de dispensação da igreja, que é a nossa própria dispensação que nós estamos vivendo, a nossa própria experiência de vida, está sendo nessa dispensação, que é a chamada dispensação da graça. Então, como eu falei no vídeo passado, a palavra graça, que significa favor e merecido, nós estamos vivendo esse período por causa de Jesus, ou seja, porque Jesus morreu no nosso lugar, ressuscitou, nos salvou e nos permitiu entrada diante do Pai, diante do trono do Pai, através do seu sacrifício na cruz. Então, a crucificação de Jesus, desde a crucificação e ressurreição de Jesus, então, nós podemos entender que recebemos liberdade para entrar diante do Pai, sem sacrifícios, sem holocaustos, que antes precisavam ser feitos, isso com sacrifícios de animais. Depois que o Senhor Jesus foi crucificado na cruz e que realizou o sacrifício perfeito, então não é mais preciso isso. Então nós podemos nos colocar diante do Pai através do nome do Senhor Jesus. E isso então acontece agora na dispensação da igreja, na dispensação da graça, que é a mesma. Então, a dispensação da graça, ela tem certos deveres para os gentios. Quais são os deveres dos gentios na dispensação da graça? Ou seja, o que eles precisam fazer é crer em Jesus. Os gentios que somos nós, que não somos judeus, então o povo das outras nações que não Israel. Então nós precisamos crer em Jesus. Na dispensação da graça, então, o que nós precisamos fazer para ser salvos é crer em Jesus. Não precisamos mais de sacrifícios de animais, porque Jesus fez o sacrifício perfeito. Então é só crer em Jesus. E a promessa, então, que nós temos nessa dispensação é a promessa de que o Senhor Jesus virá outra vez. Ele está vindo nos buscar no arrebatamento da igreja, que é o próximo evento no calendário de Deus. A próxima coisa que está para acontecer é o arrebatamento da igreja. Então, a nossa esperança, a nossa fé é justamente isso que o Senhor falou, que Ele voltaria. Então nós estamos esperando esse momento, quando ele vai voltar no arrebatamento para buscar a igreja, para arrebatar a igreja, e depois então de 7 anos, que enquanto aqui no mundo estará acontecendo o período da tribulação, nós os que formos arrebatados vamos estar com ele, com Jesus, na glória, em festa, chamada as bodas do Cordeiro. Então essa é a promessa que o período da dispensação da graça nos dá, de que o Senhor Jesus virá nos buscar. E a sua segunda volta, então, é depois desse período de 7 anos, onde nós, que formos arrebatados, voltaremos juntamente com Ele, quando o Senhor, então, vai implantar o milênio na terra e seguindo, então, os outros acontecimentos que ainda estão por vir. A dispensação da graça, então nós podemos entender que ela é superior à dispensação da lei.
aqui a dispensação da lei, que, como eu já falei, foi de Moisés até Jesus e durou aproximadamente 1657 anos, ela é inferior à dispensação da graça, porque a lei, ela mostrava o pecado, mas ela não apagava o pecado. Então, no período, na dispensação da lei, as pessoas tinham de realizar os sacrifícios, e esses sacrifícios, o sangue dos animais dos sacrifícios, eles não podiam perdoar o pecado do povo, eles só cobriam o pecado até o próximo sacrifício que fosse feito. Então, esse período da lei não podia perdoar pecados, os sacrifícios que eram feitos, era só cobrir. Mas no período da graça, então, que é o que nós estamos vivendo agora, o sangue de Jesus, ele não cobre o nosso pecado, ele apaga o nosso pecado. Então, por isso, a dispensação da graça, ela é superior à dispensação da lei. Não significa que o período da lei não teve seu valor. Tem e sempre terá, pelo fato de que é palavra de Deus, de que Deus agiu aqui também. Mas através de Cristo nós temos livre acesso ao Pai. Então ela é superior. Ela não encobre o pecado, ela apaga o pecado. Ou seja, o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus apaga o nosso pecado. Isso está escrito em Mateus 26, 28, né? Quando diz, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, o sangue de Jesus apaga, perdoa os nossos pecados. A graça, ela também é superior porque ela nos dá um novo coração. Isso nós podemos ler em Hebreus, capítulo 8, versículo 10. É claro que quando eu falo que a graça nos dá um novo coração, não é a dispensação em si, mas é o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo, que é a nossa graça. Jesus é a graça que Deus nos deu. Então, a graça que eu estou falando aqui é Jesus. Então, através de Jesus, nós recebemos um novo coração. E diz assim, ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, a dispensação da graça, onde o Senhor Jesus é a própria graça de Deus, ela é superior à dispensação da lei, porque ela, ou seja, o sacrifício de Jesus apaga o nosso pecado, não somente cobre, mas também apaga e muda o nosso coração. Nós recebemos um novo coração do Pai. E também, mais uma coisa importante de nós entendermos, é que na dispensação da graça, então, nós recebemos o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo veio para nós, então, na dispensação da graça. No dia de Pentecostes, que está escrito lá em Atos 2, então começou a dispensação da igreja, a dispensação da graça, e nós temos direito ao Espírito Santo através, então, dessa dispensação, onde o Senhor Jesus é a própria graça de Deus. Espero que essa palavra tenha edificado a tua vida, fique na paz do Senhor. Assine o nosso canal da Banda Seres para você receber os nossos vídeos. Deus te abençoe em nome de Jesus.